Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e discussão aqui da Caverna do Morcego. Então, voltamos após esse carnaval e muito tchê-tchê-tchê, às nossas leituras e discussões, inaugurando então um livro novo, um livro muito especial que eu tenho reforçado para vocês, que talvez seja o ponto central, o ponto nodal daquilo que a gente vai discutir esse ano aqui na Caverna do Morcego, beleza? A gente está, então, falando sobre o Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, livro publicado pela Expressão Popular, beleza? Já avisando algumas coisas sobre esse livro. O PDF já está disponível, já vou mostrar para vocês como acessar e o link do Drive está na descrição, beleza? A gente também faz a transmissão aqui, então eu vou estar passando aqui o livro também na nossa paginazinha. Eu tenho ele físico, então eu não estarei grifando o texto principal com vocês, como foi no livro anterior, mas vou estar aqui falando algumas coisas que eu marquei, algumas coisas que eu escrevi, porque esse livro, sim, é uma releitura que eu vou fazer, até por ser um caralhamaço, né? É um livro muito grande que a gente vai estar lendo. E aí também, a partir disso, né, trazer essa coisa para vocês. O livro tem 2 primeiros capítulos muito pequenos, que eu vou fazer em lives separadas, fazer em vídeos separados, que vão ser vídeos mais curtos de apresentação do livro. E, posteriormente, a gente vai para capítulos mais longos, e aí a divisão ela já é meio mais diferente, assim, então a gente terá lives pequenas, e vídeos pequenos e vídeos longos, tá? E aí vai depender do próprio andar, do livro, da discussão, do tema que a gente vai debater. É um livro que eu marquei e escrevi bastante coisa, é um livro que me traz muitas referências, é um livro que me expandiu muita coisa, então vai ter muito disso. Mas a gente vai trabalhar, então, com Pedagogia do Movimento Sem Terra, aqui na Caverna do Morcego, a partir de hoje. Beleza? Eu sou Marcos Morcego, sou comunicador político aqui na Caverna do Morcego, e a gente começou esse ano, nesse projetinho de leitura e discussão, discutindo o projeto, né? A gente está discutindo, então, um pouco de o que a gente tem que fazer, quais são as possibilidades, né? Então, a gente começa com o mestre Joelson, falando sobre terra, falando sobre assentamento, ocupação, sobre soberania alimentar e pedagógica. A gente dá essa sequência com o Cacique Babau, né, que foi a Terra que nos organiza, o último livro que a gente leu. E agora a gente vai para o Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, e esse daqui do MST. Então, a gente está unindo também várias frentes de luta dentro dessa discussão, né? A gente já tem uma sequência para ser dada, né? Então, depois desse livro, a gente vai ler Reflexões Periféricas, feita pelo Centro de Estudos Periféricos, organizado pelo professor Tiaraju Pablo D'Andrea e publicado pela editora Dandara. E, posteriormente, a gente vai para Clóvis Moura, ler o Sociologia Posta em Questão, que aí já é um textinho um pouco menor. É um livrinho, na verdade, mas um livrinho um pouco menor, só que mais difícil também, né? Um pouco mais acadêmico, por assim dizer. Embora o Clóvis Moura escreva fora da academia, ele está debatendo com essa galera, né? E aqui a gente está, então, com esse livro, que ele é da expressão popular, né? A expressão que sempre traz livros muito importantes para a gente, e, no caso, a gente vai estar trabalhando com este daqui. Então, novamente, Marcos Morcego, redes sociais vão estar passando aqui embaixo, segue a gente, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se curtiu o projeto, apoia a gente tem aí o Pix passando também o nosso apoio coletivo, tudo na descrição. Lembrando, dá um pulo na Clio Operária, dá um pulo no livro Por uma Implosão da Sociologia, que é nosso livro pela editora Terra Sem Amos, e acompanha aí o desconto na autonomia literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer livro dessa editora. Beleza? Bom, é isso o que eu tinha para falar, esses são os recados, vai estar tudo na descrição. Agora, você vai clicar no link aí embaixo, né? E esse link vai gerar, então, o acesso ao nosso Drive. Nesse Drive, vocês vão ver que ele está aqui, ó, Pedagogia do Movi, e aí é Movimento Sem Terra, né? Roseli Salete Caldarte, que é esse livro, entre Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que a gente tem leitura e discussão lá aqui no nosso canal, e os PDFs da Expressão Popular. Lembrando, tá, gente? Além deste projeto... Oh, meu Deus, o nosso livro não foi para cá. Calma lá. Olha como é bom reparar essas coisas. Calma aí que eu vou parar o compartilhamento rapidamente. Lembrando que, além desse projeto, a gente tem outros 2 projetos, tá? A gente está trabalhando agora, né? A gente vai começar na semana que vem com o Capitalismo Carcerário, da Jack Wong, os videozinhos mais curtos, falando sobre lei... encarceramento em massa, violência policial, enfim, a gente vai trabalhar com esses assuntos lá, como a gente tem trabalhado sempre, bem interessante. E a gente também vai estar trabalhando com Mariátegui, dando continuidade, isso lá no nosso podcast, né?
Que aí é nosso outro projeto que também está aí na descrição, só que ele está nessas outras plataformas que são plataformas de áudio, né? Então vocês podem conferir tudo por lá. Vamos ver se agora vai. Opa, aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vou fechar essa aba. Compartilhar a tela. Mega. Compartilhar. Perfeito? Agora sim. E aí vamos ver se está aqui. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Aqui? Tá aqui. Agora sim, nosso livrinho. Hoje a gente vai ler o prefácio organizado pelo Miguel Arroyo, tá? E algumas outras coisas serão lidas posteriormente. Por exemplo, o que está atrás, orelha, a gente vai ler no próximo vídeo, que é uma parte menor embora seja do Miguel Arroyo também, né? Enfim, vamos ver. A gente vai lendo aqui e vendo o que dá. Talvez eu faça os dois juntos aqui de uma vez, será? Não sei, vamos ver conforme for indo. Então aqui, Pedagogia do Movimento Sem Terra, editora Expressão Popular, 2012, tá? Mas, se eu não me engano, a primeira edição dele é um pouco antes de 2012. Deixa eu até ver se tem a confirmação aqui, ó. Ela é de 2004, tá? A primeira versão desse livro. Então, bem interessante isso. Então, a gente começa aqui. Assim Vou Continuar. É um poema, uma canção do Zé Pinto, do MST, escrita em setembro de 1999. Vou dar mais um aqui para vocês verem melhor. A gente fecha em 200, 210, 220, né? Isso. A flor que mais me marcou na luz do meu recitar foi uma jovem em movimento que um dia ousou sonhar. Isso a fez tão bela quanto uma deusa do mar. Sei que estou acampada, estou aqui com muita gente. Sei que a luta segue em frente. Vou ter terra para plantar. Mas vou ser sempre sem terra. Assim vou continuar. Vamos ter cooperativa como tem em outros lugares. Construiremos escolas para a meninada estudar. Também posto de saúde, ter um posto telefônico. Energia e poesia de uma casa para morar. Mas vou ser sempre sem terra. Assim vou continuar. Realmente, se essa força chamada MST foi crescendo desse jeito, na luta por terra e pão, construindo educação, ensinando e aprendendo, nessa briga por direitos, numa manhã muito próxima, muita coisa vai mudar. A liberdade virá, os canhões se apagarão, e será daí só canção, melodia de amar. E se você me perguntar, então não será mais sem terra? Respondo, claro que sim, pois uma coisa é ser sem terra, outra coisa é ser sem terra. Assim vou continuar. A gente já tem aqui, nessa linda canção, nesse lindo poema do Zé Pinto, uma coisa que a autora ela vai buscar explicar, né? Que é essa afirmação de que, mesmo depois da terra ocupada, mesmo depois da produção, mesmo depois das cooperativas, eles continuam sem terra. Não mais sem terra, enquanto definição conceitual de eu sou uma pessoa sem terra, né? Com hífen e tudo em minúsculo. Mas é sem terra, com S maiúsculo, sem hífen e com T também maiúsculo. Isso vai ser muito importante para certas questões que a gente vai trabalhar posteriormente e a própria autora vai elucidar para a gente, beleza? Então, ela dedica esse trabalho em memória de Iracy Salete, Stroncase, uma professora sem terra que perdeu sua vida em pleno exercício do direito e dever de estudar. Sentia a presença de Salete e a mística da identidade do movimento que sua trajetória de vida representa, enquanto escrevia cada página. Iracy Salete, professora sem terra. Legal. Aí, só para vocês terem uma ideia, prefácio e introdução são pequenos. Talvez a gente até leia mais direto hoje mesmo, tá? Depois, depende de quanto tempo a gente demorar no prefácio. Depois a gente tem um olhar sobre o Sem Terra e o MST, a formação do Sem Terra e o movimento sociocultural, o MST e a ocupação da escola, o movimento social como sujeito pedagógico, e também aí o nada começa, nem termina, continua, dando, né, até esse olhar que a gente gosta de trabalhar principalmente a partir do Nego Bispo, né, que é um olhar de começo, meio, começo. E além disso, tem alguns anexos aqui que são bem interessantes, como o Manifesto do Sem Terra, sobre a questão da Vale e sobre a questão do Manifesto de Educadoras e dos Educadores da Reforma Agrária ao povo brasileiro, né? Que é um campo de educação muito importante e é isso que me trouxe brutalmente para esse livro, trabalhar com a questão da educação a partir do olhar de pessoas sem terra. E aí a gente começa, então, a partir do prefácio. Prefácio, lembrando, escrito por Miguel Arroyo.
Lembro-me de que, pesquisando as reformas educacionais dos anos 20, me deparei com o discurso do então governador de Minas Gerais, que defendia a urgência da renovação dos currículos e dos métodos de ensino nas escolas das cidades mineiras. Entretanto, pensando nas e nos trabalhadores do campo, afirmava: para o cultivo da terra, para mexer com a enxada e para cuidar do gado, não são necessárias muitas letras. Essa visão poderia ser uma síntese da história do pensamento político e educacional ao longo do século XX. A escola rural apenas das primeiras letras. Milhões de camponeses condenados ao analfabetismo. A educação básica do campo ignorada e marginalizada. Ignorada, inclusive, pelas pesquisas, pela reflexão pedagógica, pelas propostas curriculares e até pelas leis de diretrizes e bases da educação nacional. E isso é muito importante, então, para a gente entender que houve um projeto político no movimento de educação para o campo. Por isso que é tão importante a gente ler isso à luz do que a gente leu do Cacique Babau e à luz do que a gente leu do Mestre Joelson. Né? Eles ajudam a gente a trilhar esse caminho. Por que essa persistente ignorância e marginalização da educação básica do campo? Por que tem sido equacionada em função das mudanças nos processos e técnicas de produção? Para mexer com a enxada ou cuidar do gado, não são necessárias nem estrelas nem competências. Não é necessária a escola. E essa é uma discussão que, por exemplo, se a gente pegar a Marlene Ribeiro, que também é do MST e fala sobre o campo, a gente recai na mesma questão. Se a gente olhar para o que a gente discutiu do Cacique Babau e do Mestre Joelson, também, óbvio, a gente vai ver que existem perspectivas diferentes dentro de tudo isso. E por isso que a gente está apresentando todas elas à medida que elas foram aparecendo para a gente. A estreiteza desse equacionamento nos revela como os horizontes políticos educacionais se encurtam quando a educação básica, seja da cidade ou do campo, é pensada apenas como transmissão dos saberes e habilidades demandados pela produção e pelo mercado. Então, a gente já está entendendo que esse projeto político educacional que foi colocado em cima da realidade do campo é um projeto político que tem como objetivo mercado e produção única e somente, né? Essa parte eu grifei, tá, gente? Para quem quiser grifar, aqui, ó. Isso daqui. Eu ainda postei o trecho nas redes sociais, vocês sabem que eu posto alguns trechos, né? Quando eu tava lendo, eu postei. Essa vinculação estreita se justificou por décadas, porque a educação rural foi mantida no esquecimento. A justificativa é simples. A escola reflete a estagnação do campo. Apenas quando este se modernizar poderemos pensar em política, currículos, escolas modernas e professores melhor qualificados. Uma visão pessimista tanto do campo quanto de sua educação e, óbvio, uma visão muito errada de como essas coisas se relacionam, né? Do ponto da educação e do ponto do trabalho no campo, da vida no campo mesmo, né? Eu gosto eu tive um professor que ele falava muito sobre a questão de processos revolucionários e a mudança da educação, né? E como são coisas que meio que se carregam junto. Então, a mudança da vida no campo, do trabalho, ela vem acompanhada de uma nova proposta pedagógica. E uma proposta pedagógica que não vai seduzir a escola. E é isso o que a gente vai trabalhar aqui. O trabalho de Roseli nos traz outra visão, mais realista e otimista, porque tem outra concepção dos vínculos entre a produção social e a produção da escola, entre a dinâmica social e cultural e a dinâmica educativa, entre o pensamento social e o pensamento pedagógico, entre o avanço da consciência dos direitos e o avanço das lutas pela educação, o saber e a cultura. Colocando foco nessa direção, o trabalho nos leva a indagar. Realmente, a educação básica do campo está parada, estagnada, ou há um movimento de renovação, de dinamização social, cultural e educativa no campo brasileiro? E eu colocaria outra pergunta, já tendo lido o trabalho da Roseli, mas o que a gente leu no começo do ano e essas primeiras palavras do Miguel Arroyo já permitem questionar isso. Por que ela está estagnada? Ou, né? Assim, a educação formal do campo, básica, formal do Estado, ela não só está estagnada, como a gente está perdendo muitas escolas do campo. Em contrapartida, a gente tem agora a primeira universidade do MST. Enfim, só que são movimentos, né? De um lado, um movimento que, embora o Estado esteja participando, ele é feito na base da luta popular. Ele tem outra dinâmica colocada e inserida. A educação que vem estritamente do Estado, ela não é feita para isso. Olha só, eu esqueci de colocar a luz na minha cara aqui, calma aí. Nem sei se tá tanta mudança assim, mas esse quartinho aqui ele é escuro, mesmo com a luz. Ó, vou colocar isso aqui. Oh, meu Deus. Oxi. Uai.
Show. Que é melhor também para eu conseguir ler aqui. Nem sei se mudou tanto assim. Ah, mudou um pouquinho, beleza. Então, continuando aqui. Tenho acompanhado inúmeras experiências inovadoras e participado de frequentes encontros de educadores do campo. Chama minha atenção como esses encontros acontecem em um clima que destaca fatos, frases, músicas, fotos, murais, gestos, lembranças, linguagens e práticas que vinculam a educação da escola com a memória e identidade coletiva, com as lutas por direitos e os valores democráticos, por igualdade, diversidade, por liberdade, justiça, pela terra e cultura, pelo trabalho e dignidade. Aí, ó, eu não tinha grifado esse trecho, por exemplo. Eu gosto muito de reler os livros, porque aqui o Miguel Arroyo já coloca uma coisa que se vale pelo encontro das pessoas que pensam a educação a partir da luta e a partir do movimento sem terra, que trazem uma multiplicidade de coisas que a gente não encontra dentro da escola no geral. Mas mais do que isso, né? Um trabalho político cotidiano que se vincula com toda a vida. Não uma escola separada da vida, né? Como se fosse vida privada e vida pública, vida individual, vida particular e tudo isso, mas trazendo memória e identidade coletiva. Isso daí é muito importante. E óbvio, né? Isso daí tudo vinculado a uma outra série de coisas. Vincular o fazer-se da educação e da escola ao movimento democrático, ao avanço dos valores e direitos sociais, ao fazer-se de sujeitos humanos, nos leva a colocar a análise e a reconstituição da história da educação básica em outra direção, em outros parâmetros históricos, em outra perspectiva histórica e política. E é por aí que nos aponta esta pesquisa. O trabalho de Roseli nos leva a perceber que a história da educação está intimamente vinculada à consolidação de uma cultura política pública, a cultura da igualdade, do direito à terra, ao conhecimento, ao trabalho, do direito de todos a sermos humanos e vivermos como humanos. Cultura política pública que avança com o movimento social e termina pressionando por políticas de expansão e melhoria da rede escolar, de garantia de acesso de todos à escola, ao conhecimento, à cultura devida. E aí, grife nesse parágrafo. Mas está aqui. Toda vez que alguém virar e falar, esses esquerdistas estão querendo implantar o comunismo na mente das nossas crianças e não sei o que, blá, blá. Por um lado, é meio que isso, mas de uma maneira muito diferente do que aquilo que é colocado como um espantalho. Muito pelo contrário, a gente está pensando realmente numa cultura de luta e de reivindicação que nos torna mais humanos. Pura e simplesmente. Afinal, isso está na base, né, do socialismo desde Marx, é um pouco sobre isso. É um pouco sobre isso, não, é muito sobre isso. Já que a gente está entendendo que o capitalismo, ele torna tudo mercadoria. Então, se essa é a educação que vocês têm a oferecer, não, muito obrigado, valeu e tchau, tchau. Quero ser humano. Inúmeras pesquisas e análises vêm apontando que o movimento de renovação da educação básica tem mais a ver com o movimento democrático pela igualdade, pela inserção social, pelos direitos do que com as demandas estreitas de um mercado seletivo. A produção teórica e a consciência dos educadores vem avançando nessa direção. Entretanto, os vínculos entre educação, direito, cidadania, tão reivindicados nas últimas décadas, ainda são equacionados prioritariamente pensando na cidade. O campo, a terra, a escola rural não são incorporados nessa ótica, nem nas pesquisas, nem na formulação de políticas e currículos. Olha que interessante, né? Então, não, a gente é ensinado a ser produto para o mercado e produzir mercadoria. É isso que a gente é ensinado dentro da concepção básica de educação, dentro da concepção formal de educação. Óbvio, né? Dentro desse campo do que a gente chama, eu estava lendo Gramsci, né? De sociedade civil, existem certos espaços que a gente consegue implementar certas batalhas. Certas escolas que são melhores, certos diretores, coordenadoras, professoras e professores que, pô, beleza, da hora, legal. Só que, no geral, os limites são os limites do mercado, né? Essa pesquisa tem outros méritos, o de trazer essa ótica para entendermos o campo, suas lutas e sua educação. Então reparem que a gente não está olhando só para o campo, a gente não está olhando só para a luta e a gente não está olhando só para a educação. Essas coisas estão conectadas. Mostra-nos que aí também há uma longa história cultural e educativa que temos de pesquisar com mais atenção, que temos de interpretar, respeitar e valorizar. História específica que deve merecer mais atenção dos programas de formação de educadores, de graduação e pós-graduação, das agências de pesquisa e financiamento, dos formuladores de políticas, currículos e material didático. E eu diria ainda, né, das pessoas que querem transformar o mundo. O trabalho de Roseli dá um novo estatuto à educação básica do campo,
mostra-nos que ela está aí acontecendo, a exigir nossa atenção de pesquisadores, de formuladores de políticas e de currículos de educadoras e educadores. Mais ainda, que o movimento cultural e educativo no campo nos traz elementos preciosos para repensar o pensamento pedagógico. Mergulhar na leitura atenta desse trabalho será uma maneira de captar esse novo Estatuto da Educação Básica do Campo. Quero, nessa apresentação, apenas apontar algumas ideias fortes e estruturantes do trabalho. Um ponto logo se destaca. O campo está vivo, em movimento. Grifem isso, tá? Essa é uma noção que eu gosto muito de usar e foi a Roseli que me apresentou sobre tratar das coisas enquanto movimento, né? O Clóvis Moura tem até um pouco disso, mas com a Roseli isso assentou melhor na minha cabeça. Vocês vão ver por quê. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, está aí como a expressão mais forte dessa dinâmica. Mas não é a única. A gente viu. A gente tem a dos povos, né? Embora o assentamento seja um assentamento que foi ocupado pelo MST, né? Com o assentamento Terra Vista. A gente viu os Tupinambá na Serra do Padeiro, com o Cacique Babau. A gente tem a LCP, né? A Liga dos Camponeses Pobres. A gente tem alguns resquícios da Liga Camponesa, que é o que veio antes do MST, e por aí vai. É difícil ignorá-lo. Ele questiona as estruturas sociais e a cultura que as legitima, interroga a sociedade. Não estaria também interrogando as estruturas escolares e as concepções pedagógicas? Não estaria interrogando a visão que, como educadores, temos do campo? Esse trabalho nos situa esse foco. Há uma dinâmica social e cultural no campo. Ó, eu grifei esse resto do capítulo, do parágrafo todo. E aqui. Há um movimento pedagógico. O MST vem se construindo em um sujeito educativo, em um pedagogo. As questões centrais que esse trabalho se coloca e nos coloca são como interpretar o movimento do campo, especificamente o MST, como experiência educativa. Que aprendizados ele traz, que matrizes pedagógicas recupera, que papel é posto para a escola e para os educadores e as educadoras. Eu acho interessante porque existe uma discussão muito forte, e ela ganha certo aspecto importante aqui no Brasil, sobre sujeitas e sujeitos revolucionários, né? Inclusive enquanto coletivos que vão fazer essa luta. Que é uma discussão clássica do marxismo, beleza. Mas existe, por um lado, uma galera que vai olhar e vai falar o MST é o ápice da revolução que a gente tem, blá, 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 blá. E óbvio, eu tô falando desse discurso de internet, tá? Não tô falando realmente de pessoas que estão ali na luta, porque quando você conversa com elas, o papo é muito diferente e é um papo que vai na direção do que eu quero apontar aqui, beleza? Mas, e eu vi recentemente uma galera, o MST é revolucionário, que não sei o quê, blá, 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 pelo questionamento de, por exemplo, eles estarem elegendo deputadas e deputados, pelo questionamento da aliança com o PT, enfim, não entendendo nem as dimensões de disputa do que está sendo colocado ali, mas não entendendo as dimensões de, tá bom, o que a gente fala quando a gente fala sobre MST? A gente está falando apenas sobre ocupação de terra e produção? É isso. A gente está marcando o nosso ponto a partir de, quando se fala de reforma agrária, a gente está falando de reforma agrária de um modo geral. Eu participei de uma mesa, não vou lembrar quanto ano que foi, 2024 talvez, na Jura, né, que é a Jornada Universitária pela Reforma Agrária, lá em Piracicaba, com uma parceira que eu perdi o contato, que era uma das lideranças locais ali do MST, e aí eu falei um pouco sobre essa questão, que eu estava chegando a essa conclusão pelo contato com o MST, mas sem trocar essa ideia e sem ter lido profundamente sobre isso, né? Mas sobre esse pontuamento de o que era simplesmente tratado como reforma agrária passa a ser tratado como reforma agrária popular. Tudo bem, pode ser tratado em certos termos e pode rolar uma disputa para a gente utilizar a revolução agrária ou para outros grupos que vão ocupar terra de um jeito diferente e disputar terra de um jeito diferente. Beleza. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para o processo educativo que é feito dentro do MST, principalmente quando você está em um assentamento e você consegue verificar isso, principalmente, e novamente, não olhando para o MST como um movimento social isolado de tudo que está acontecendo, mas muito pelo contrário, bem colocado dentro de um ciclo de lutas, e ciclo de lutas eu estou falando de toda a história brasileira, que tem como base quilombos e aldeias, e vai ter suas formas de luta atuais. E esse processo pedagógico do MST, ele tem uma certa importância. E é isso que eu quero trazer aqui, né? De tipo, beleza, a gente pode olhar e falar, então a proposta de reforma agrária, o jeito que é feito pelo MST, não é um jeito muito, revolucionário. Não é minha opinião, tá? Mas vamos colocar aqui que dizem isso. Mas, se você olhar para a proposta pedagógica colocada pelo MST,
é uma das propostas que a gente olharia e falaria, porra, isso daqui é uma coisa que se acontece uma revolução e a gente tem isso, a gente vai ter uma mudança drástica no nível do que a gente trata enquanto educação e pedagogia. E uma coisa que quase ninguém consegue fazer, principalmente quando a gente olha para a comunidade, assentamento, coletividade, quilombo, aldeia. Essa galera que está fazendo. Não só a MST, né? Mas essa galera que está fazendo. E, de um olhar de um marxismo favelado, isso é uma coisa crucial que falta. Uma coisa que a gente teve muito forte durante um tempo em torno de religiões de matriz africana, de criação de espaços de comunidade, festa e lazer, feito pela própria comunidade para garantir segurança, para garantir espaço para as crianças, para garantir, enfim, que a comunidade se insira em tudo isso. Aspectos que a gente teve e perdeu. E aqui a gente está trazendo essa referência, entendeu? É um pouco desse movimento. Espero que eu tenha explicado bem. Qualquer coisa vocês mandam mensagem. Poderíamos dizer que este trabalho mostra, na concretude de nossa história atual, a concepção de educação que a nova LDB afirma no seu primeiro artigo. LDB, Lei de Diretrizes e Bases, tá? E aí a LDB diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. Algo que a gente sabe, né? Fica nas palavras. Principalmente, é isso, né, gente? Eu não preciso nem lembrar que tá tendo militarização de escolas, que tá tendo um sucateamento da educação pública há muitos anos, que as professoras e os professores estão todos fodidos, que a gente precisa de uma greve nacional na educação, mas que a gente precisa pensar também em uma superação desse modelo de educação, porque essas palavras não querem dizer muita coisa. E aí, diz então Miguel Arroyo, continuando, uma concepção ampliada de educação que estimula um olhar mais alargado das ciências sociais, ó, cientistas sociais, ó, nós aqui, e do pensamento pedagógico. Nesta direção, o MST é considerado como educador enquanto movimento social e cultural. Opa! Sua presença, suas lutas, sua organização, seus gestos, suas linguagens e imagens são educativas. Nos interrogam, chocam e sacodem valores, concepções, imaginários culturais e estruturas. Constroem novos valores e conhecimentos. Nova cultura política. Formam novos sujeitos coletivos. Era justamente o que eu estava falando. É engraçado, porque eu tenho anotado aqui. Eu anotei aqui em cima primeiro, né? Calma aí, deixa eu fazer aqui, assim, ó, pra vocês conseguirem ver. É que vai estar ao contrário, eu acho, mas eu anotei. Pedagogia e Sociologia da Praxis, porque eu tento fazer, então, uma conexão, né? Tô começando a pensar entre Clóvis Moura e MST, e a Roseli Silete Caldarte, Miguel Arroyo, essa galera. Isso daí eu tinha anotado já antes, tá? E aqui embaixo, depois dessa última parte, eu escrevi perfeito. É isso, continua perfeito para mim. Gosto muito disso. Voltando, então, ao texto. Era só para vocês verem que escrevam seus livros, marquem, grifem, tá ligado? Façam isso. Por tal caminho, esse trabalho reforça uma das matrizes pedagógicas mais persistentes na história da educação: o peso formativo dos processos sociais. Lembra que eu falei revolução e transformação da educação? A gente está falando de processo social. Leva-nos, como educadores, a estarmos atentos ao movimento da realidade, à praxis, à experiência vivida, às ações e aos gestos. Mostra-nos a centralidade da ação e da vivência humana nos processos culturais e educativos. Aqui você começa a romper o caráter de intelectual e povo. O intelectual, ele é alguém que faz parte desse movimento. Então, não, a gente não está falando de uma intelectualidade que ela é formada simplesmente por você ser sem terra, mas é por você se formar enquanto sujeito sem terra. E esse é o papo que estava fora, e aí vem a brilhanteza desse livro, que é isso, é de 2004, gente. A gente está voltando a discutir em 2026 coisas que a gente não deveria estar discutindo. Não, a gente não está olhando para o campo e falando, ah, se você mora no campo, você é um sujeito revolucionário. Não, mas a gente está falando das possibilidades de construção de um sujeito revolucionário coletivo feito a partir de uma pedagogia do campo. Uma pedagogia que não existe em porra de curso crítico nenhum dentro da universidade, tá? Nenhum. Sim, existem militantes. Sim, existe movimento social. Mas não existe um processo pedagógico que consegue promover uma ruptura com aquilo que está na universidade. É por isso que, sim, a decolonialidade não foge disso. Né? Principalmente o lado acadêmico dela. Mas aí nem o marxismo. Desculpa. Se fosse, a gente só teria militante na universidade. E não tem. Né? Desculpa, a gente tá tendo problema com cota, gente. Tipo assim, sendo bem sincero, aí você me fala, não, mas é porque os marxistas... Foda-se. Tá ligado? É isso.
você desvincula do sujeito do processo formativo, do processo social. E é isso que a gente está trabalhando a partir da pedagogia do movimento sem terra. Enfim, é foda, é foda. Calma aí, deixa eu trazer aqui para a tela de novo. Oh, meu Deus, calma lá, mouse, calma lá. Eu tô aprendendo a me virar com o mouse novo aqui. É um exercício de pesquisa e teorização que indica como é possível a fecundação entre a prática social e a teoria pedagógica. Vocês lembram que eu avisei vocês, né, que se pá a gente ia separar, a gente vai ter que separar. Esse livro é um livro que é muita coisa dita em uma página e eu tenho muita coisa para falar a partir dele porque é algo que eu tô envolvido, né? Então é muito foda. Como é urgente colocar os processos educativos, as teorias da formação humana em outros patamares, bem mais eloquentes do que a tão trilhada e estreita vinculação entre escola e mercado. Bom, eu grifei esse parágrafo todo, né, gente? Não preciso nem dizer. Mas por que se voltar para o movimento social, para o MST? Para o MST, especificamente enquanto movimento social, para reinterpretar a educação do campo? O que ele tem de educativo? O que temos a aprender como educadoras e educadores? Roselino situa novamente uma das matrizes pedagógicas mais permanentes: a formação do ser humano como foco da teoria pedagógica e de toda prática educativa. Grifem aí que esse é o centro do livro. Esse é o centro do livro. Família, lembrete, tá? Apoia a Caverna do Morcego aí, porque o que eu vou precisar de comprar de marca-texto, porque eu já tinha muita coisa grifada aqui, eu já tô grifando muito mais, ou seja, o que eu vou precisar comprar só de marca-texto. Retoma a ideia mestra de que toda pedagogia tem como tarefa de origem interpretar os processos de formação humana, tentar dar conta dos complexos processos de desenvolvimento humano. Nesse sentido, toda pedagogia é humanista e toda a formação dos sujeitos coletivos é inseparável do movimento social que eles criam. Então é um pouco sobre isso o que a gente está trabalhando. O sujeito revolucionário coletivo a partir da construção de um mundo diferente. A gente não forma e a gente não se forma de ficar lendo. Embora a leitura seja importante, é isso que a gente faz aqui. Mas é a praxis. A gente precisa... Os filósofos ficaram muito tempo, tese de Feuerbach, né, do Marx e do Engels. Os filósofos durante muito tempo interpretaram o mundo, agora eu preciso transformá-lo. É isso. É isso. A pedagogia do movimento sem terra, então, como uma chave da pedagogia socialista, da pedagogia da praxis, da pedagogia marxista, enfim. É isso que eu tenho que trazer junto com o Clóvis Moura, tá ligado? Isso é muito foda. Essa é a matriz que orienta a pesquisa. Como consequência, uma visão totalmente diversa daquela que tem dominado o olhar político e pedagógico sobre a educação rural, onde esse olhar apenas vê um povo ignorante e atrasado a ser civilizado e modernizado por políticas vindas de fora. A pesquisa encontra sujeitos sociais e culturais constituindo-se em sujeitos políticos, construindo saberes, valores, cultura, constituindo-se e formando. A pesquisa encontra um movimento educativo que vem de dentro da própria dinâmica social do campo, que traz lições e questões para a teoria pedagógica e para as políticas sociais e educacionais do campo. Repõe-nos as grandes questões que a educação e a cultura sempre colocaram. Nesse sentido, esse trabalho nos aponta por onde devemos pesquisar os processos educativos, inclusive escolares. Então, se ligue. Os processos educativos, inclusive escolares. Ou seja, os processos educativos não são unicamente a escola. Não marginalizar essas questões nucleares, ficando apenas em detalhes. Com que facilidade empobrecemos nosso olhar sobre a educação quando abandonamos essa ideia forte? A escola é mais do que escola, porque a teoria pedagógica e a educação são mais do que as questões miúdas que tanto nos ocupam. Os processos educativos vêm de dentro, não de fora. Vêm, sobretudo, das tensões sociais. Ou seja, da formação na própria luta, da formação de quando o sem terra se torna sujeito sem terra. Por que ele se torna sujeito sem terra? E eu estou trazendo lá do Zé Pinto, sem terra com S maiúsculo, com T maiúsculo. Quando isso ocorre? Isso daí a gente vai trabalhar aqui, tá? Não vou contar agora, porque a Roseli falou sobre isso pra gente. Mas, para vocês terem uma dimensão de que falar sobre educação, quando a gente está trabalhando nesses termos, não é sobre, tipo, todo mundo deveria aprender a saber economia dentro de casa. Pô, da hora, legal. Mas
Por que a gente tem que aprender essa economia e por que essa economia é uma economia que, né, a gente tá tudo fodido e não tem dinheiro para guardar? E aí disso a gente volta para a origem, tá? Então a gente está num sistema que ele você vai remontando e expandindo. E aí é óbvio, a educação formal, básica, média, superior, técnica, está prevista dentro disso. Não à toa, o MST está inaugurando uma universidade, tem acordo com a PUC, tem acordo com várias outras universidades, não sei o quê. Tem seus corres sendo feitos muito militante, está sendo mandado, está passando em público e federal e está fazendo várias coisas disso. Beleza, da hora, legal. Só que isso é só um ponto dentro de toda a educação. Daí a preocupação em captar que o campo não está estagnado, está vivo, reclama a nossa atenção. A dinâmica do MST acontece em um contexto social e econômico de grande tensão. E aí que os novos sujeitos sociais estão se constituindo. A tensão das relações sociais no campo, aceleradas pelo MST, criam virtualidades educativas novas. E o pensar e agir pedagógicos tem que captar quais dessas tensões nos interessam como educativas. A pesquisa nos propõe a dar devida centralidade à cultura como eixo da ação pedagógica e do desenvolvimento humano. E este é outro dos aspectos privilegiados. A procura dos estritos vínculos entre movimento social, MST, cultura e educação trazem de volta para o olhar pedagógico dimensões perdidas, porém constituintes do pensamento educacional. Esse privilegiar da cultura como eixo de... Opa, desculpa, calma. Como eixo da formação humana, repõe questões com as quais se deparam os educadores e educadoras no seu dia a dia. A relação entre cultura e produção e a apreensão do conhecimento, entre cultura, identidades, memória coletiva, entre cultura, projeto social e trajetória histórica. E aqui, então, a gente vai ter um outro redimensionamento que é fundamental. A gente tende a pensar a cultura a partir de certos aspectos meio separados, né? O que eu quero dizer com isso? Pô, a gente olha para o rap a partir de, é a cultura negra. E aí a gente vai ter afirmações de, não, mas ela também é a política. Não, mas na verdade ela é política. Não, mas na verdade ela é isso. Na verdade ela é aquilo e tal, não sei o quê. E aqui, então, também tem esse processo de olhar para a cultura dentro de projeto social, dentro de trajetória histórica, ligado com identidade, memória coletiva, identidade, novamente constituindo a partir de projeto político. Não é uma identidade abstrata individual, é uma identidade coletiva. E a gente vai trabalhar com essa construção dessa identidade coletiva aqui. A figura do MST tem algo contagiante para toda a sociedade brasileira, porque toca em valores muito tensos e próximos de todos nós. Direito à terra, por exemplo, porque sua luta se expressa em gestos, símbolos, marchas, celebrações, músicas, cultura. Quem não se toca com o gesto de crianças famintas, devolvendo em fila os pacotes de macarrão às forças insensíveis da ordem? E aí, ela fala da foto de capa, né? Que é isso, aqui são crianças. Ó, esse é o bagulho. Esses gestos chocam os valores de ordem, propriedade, e se chocam em nosso imaginário cultural. Família, vocês que estão aí no Mark Fisher, né? Vocês que falam sobre realismo capitalista. Vocês que falam sobre ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Com valores de vida, de dignidade, de infância. São gestos que educam mais do que cartilhas. A cultura mostra toda a sua força educativa e é assumida aqui como uma matriz formadora. Situando os processos educativos nessa amplitude, a escola rural não é abandonada. Antes, é resposta em uma função social e cultural bem mais rica do que o reducionismo com que sempre foi tratada. A escola do campo e as escolas do MST tentam ser mais do que escola, daí para baixo no futuro, tá? Pretendem integrar-se na dinâmica formadora do movimento. Este movimento põe a escola e a pedagogia em movimento e por aí elas se tomam suas tarefas de origem. Então se liga, a gente tem a escola do campo, a gente tem a escola do MST, a gente tenta fazer com que as duas sejam mais do que a escola. E com isso elas ajudam a formar um movimento. O movimento vai colocar essa escola e a pedagogia, então você vai enraizar uma pedagogia diferente que vai se alterando em movimento. E com isso, elas voltam para as tarefas de origem, que é contribuir na formação de sujeitos sociais, os sem terra, as trabalhadoras e os trabalhadores do campo. Ou seja,
É um movimento que você coloca em circularidade todo o pensar, todo o saber social, toda a construção política, toda a praxis política. Os educadores e as educadoras da escola do campo vão descobrindo que são mais que alfabetizados, que são mais que alfabetizadores quando alfabetizam, mais do que ensinantes quando ensinam. Eles e elas fazem parte também de uma dinâmica social, cultural e formadora extremamente rica que dá às suas práticas novos sentidos. E são também sujeitas e sujeitos que vão se formando com o próprio movimento. Né? É muito louco porque aí a integração e quem vai ser as pessoas da pedagogia vai se multiplicar. Então, o terreiro lúdico, por exemplo, que é o trabalho com as crianças de brincadeira, que é promovido, por exemplo, na Teia dos Povos, ele tem um trabalho crucial nesse sentido de como a pedagogia começou a ser pensada lá dentro. Crucial. E aí, eu lembro, né? Poucos momentos, mas alguns momentos da minha infância, mas muito mais minha família, principalmente a parte negra da família, contando sobre a infância, a parte do campo da minha família, a parte do Nordeste da minha família, falando sobre essa questão do campo, sobre o que vivenciou, o que aprendeu, como aprendeu, a questão das coletividades periféricas, me assusta hoje ver um afastamento disso. Embora eu tenha a sorte de ter muitas amizades, muitas e muitos camaradas que estão nesse front de uma educação cultural voltada para as periferias e quebradas de São Paulo, né? Que é onde eu tenho mais contato, mas também Rio de Janeiro, Bahia, Belém, enfim, e por aí vai. Aqui. Gostaria de lembrar ainda que esse trabalho faz parte de uma história que vem de longe. É bom situá-lo nessa história. As lutas no campo, o MST, não são um acidente inesperado. Nem os vínculos entre a terra, a cultura e a educação são um acidente na história social. Fazem parte de uma longa e tensa trajetória. A leitura que esse trabalho faz da dinâmica social e educativa no campo nos lembra outras leituras feitas em décadas recentes. Filia-se a uma tradição que parecia esquecida. Pense em um dos capítulos mais fecundos na história da educação latino-americana, a educação popular e o pensamento do Paulo Freire. Ponto. A luta na Constituinte por uma educação pública universal. Eles nasceram colados à terra e foram cultivados em contato estreito com os camponeses, com sua sede de socialização, de reinvenção da vida e da cultura. Nasceram percebendo que o povo do campo tem também o seu saber, seus mestres e sua sabedoria. Nesse contato estreito, a teoria e a ação educativas colocaram questões básicas nas décadas de 50 e 60. Quem educa o povo? Quem guarda sua memória? Quem são seus mestres? Como se transmitem de uma geração a outra os segredos de sua sabedoria? Que redes educativas existem no campo? A educação popular, um capítulo tão rico da nossa história, se articulou em torno dessas outras questões aprendidas no contato com os subalternos da terra. Miguel Arroio dando uma de gramsciana aí de leve. Tem sido pelos caminhos desse contato com as vivências e o saber popular que novas visões de educação foram aprendidas e incorporadas no pensamento educacional latino-americano e até mundial. A educação não seria o que é, nem pensaria o que pensa, sem a seiva recebida da terra, dos camponeses e da construção de sua sabedoria e da sua cultura. E esse é o ponto que o campo se distingue da cidade, até porque a gente vive de lá, né? Mas também se distingue aí do pensamento puramente acadêmico, inclusive o crítico, né? Pensemos apenas na obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, tão marcante no pensamento pedagógico mundial. Suas análises sobre a opressão, sobre a consciência oprimida, sobre a autodesvalia e, sobretudo, sobre os processos de constituição de uma consciência de libertação, tem como referência, nos diz Paulo Freire, os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa. Suas obras fazem referência constante aos camponeses e sua opressão. Esses homens, mulheres, meninos desesperançados, mortos em vida, sombras de gente. Mas Paulo sabe também de suas lutas de libertação. Sua ênfase na educação como ação cultural para a libertação se alimenta de seus diálogos com os camponeses do Brasil e da América Latina. A terra seria para ele um potencial pedagógico. Os educadores e educadoras do MST colocam a figura de Paulo Freire como um símbolo em todos os seus encontros. Uma identidade e uma continuidade entre a ação educativa do MST e essa história que vem de longe. Também tem o Florestan Fernandes, eu gosto muito sempre de citar ele, que dá nome à Escola Nacional do MST, né? Mas destacando também muito que a gente um dia vai trazer o Florestan aqui para discutir educação, tá? Um dia. Tenho lido algumas coisas dele, tenho algumas novas coisas para ler também. A gente vai discutir.
A realidade de opressão e de libertação no campo sempre alimentaram o pensamento e a prática pedagógica progressistas. Este trabalho pode ser visto nessa direção, trazendo-nos um novo sujeito pedagógico, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O potencial revolucionário e cultural da miséria, e não da tecnologia, dos oprimidos e não dos opressores, tão presente no pensamento pedagógico progressista, tem sido reposto nas últimas décadas em movimentos sociais que recuperam essas matrizes pedagógicas tão fecundas. O movimento negro, o movimento das mulheres, os movimentos sociais urbanos e rurais e o MST. Essa tradição pedagógica não cai em uma ingênua apologia desses movimentos, né? Para aqueles que acham que cai. Ao contrário, tenta entender suas contradições, seus limites, suas virtualidades formadoras, tenta não esquecer, como Paulo Freire nos lembrava, os processos desumanizadores da opressão e do cotidiano, da vida dos oprimidos, da terra. Vou grifar essa frasezinha. Que a gente vai trabalhar com isso também, né? A gente vai falar sobre violência, não tem como. O peso desumanizador da miséria, por vezes, é maior do que o peso humanizador dos movimentos sociais e de nossos sonhos educativos. Só nos resta, como lembrava a Mistada nos comentários deste trabalho, agradecer ao movimento dos trabalhadores sem terra por estar gerando um saber social e educativo de outra ordem. Cabe-nos aprender. Família, eu acho que muito do que eu queria dizer já foi dito aqui pelo Miguel Arroio. É só abertura, tá? Eu falei, né? Pode ser que a gente fosse ler tudo e a gente acabou lendo tudo mesmo, porque a gente não leu tudo, não, a gente só leu o Miguel Arroio, né? Porque vocês viram, poucas páginas já trazem profundas e enormes reflexões. Agora que a gente vai entrar na Roseli Salete Caldarte, né? Amanhã, no próximo vídeo, vocês vão ver que a gente vai dar uma circulada por certas questões que vão trazer um outro nível de discussão, de profundidade, mas seguindo os caminhos abertos por Miguel Arroio, que foi um prefácio. Ele escreveu um prefácio, né? Ele está dando um panorama geral sobre o livro. E esse foi um livro que, assim, sinceramente, não teve uma página que não me fez ter comentários, opiniões, ideias, perspectivas, principalmente para quem já teve experiência ou faz parte dessa luta por terra e território, tá? Vocês vão ver aí que existe um momento, um movimento, e essa é a importância desse livro, em que o meu pensar teórico sobre alguma coisa era abastecido por certas experiências práticas que eu tive. Quando eu li esse livro, repensando as lutas travadas, o impacto foi muito diferente. Porque sabe quando entra aquela coisa de, pô, eu estava fazendo tal coisa, eu entendi uma dimensão diferente, mas eu ainda não entendi talvez realmente se tá certo, se tá errado, e esse livro trouxe algumas coisas à luz, tá ligado? E essa daqui é uma dimensão que eu gosto muito de pensar entre o teórico e a luta. Entre aquilo que às vezes parece desvinculado de qualquer certeza e tal, mas aquilo que Lenin fala sobre a prática ao critério da verdade, foi muito daqui que eu encontrei energia e que o que a gente estava fazendo estava no caminho certo, que a gente estava abastecendo as lutas certas, e que a gente estava ali em um diálogo constante com o que realmente eu creio que é a possibilidade de uma revolução, de uma construção socialista, tá ligado? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Tipo, de recarregar esperanças ao mesmo tempo que discute questões muito difíceis. A gente viu. A gente começou a abrir esse livro já com uma dinâmica de que a gente vai discutir coisas que são fodidas. Mas a gente vai discutir, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Essa foi só a apresentação do livro. E já é porrada atrás de porrada, né? Espero que vocês curtam. A gente se vê, então, no próximo vídeo, tá? E até mais. Um grande beijo. Tchau!